Bom dia, que a paz esteja com todos. Estamos começando mais um vídeo, né? Ao vivo. Hoje eu estou ao vivo mais uma vez, tanto pelo o Facebook, como também pelo o Instagram. Nessa segunda-feira, 18 de outubro, né? Espero que todos estejam bem. Já vou colocar aqui o nome da live. E quando eu terminar aqui de colocar o nome da live, nós já vamos fazer a oração para a gente já dar início, não é isso? O morto no madeiro. Pronto. Tá bom, então? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus amado, Deus bendito, Deus criador dos céus e da terra, nós louvamos o teu nome, meu Pai, te agradecemos. Abençoa cada pessoa que está comigo agora ao vivo, pelo Facebook, também pelo Instagram e posteriormente também pelo YouTube. Que cada pessoa que vai ouvir essa ministração possa ser abençoado poderosamente, meu Pai. No nome de Jesus. Que assim seja. Pronto, então. Vamos começar? Já pega aí a tua Bíblia no livro de Deuteronômio. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Procure aí. Deuteronômio, capítulo 21. Conhecido também como a segunda lei. O livro de Deuteronômio, ele faz um resumo de todo o Pentateuco. Vamos lá, Deuteronômio capítulo 21. Nós vamos ler a partir do versículo 22. Encontraram aí? Vamos lá, vamos começar então. Diz assim: quando também em alguém houver pecado digno do juízo de morte, e for morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado, presta atenção, é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Pronto, então essa seria a lei daquela pessoa que fosse crucificada, empalada em um madeiro. Então, em primeiro lugar, aquela pessoa teria que ter um pecado muito grave, um pecado que fosse, no momento do seu julgamento, né, fosse um pecado realmente de morte. Teria que ser um pecado muito grave para que aquela pessoa pudesse ser pregada em um madeiro. Então, foi dessa forma, nós sabemos que foi dessa forma que Jesus morreu. Qual o pecado tão grave que ele cometeu? Os acusadores. A principal acusação contra Jesus era que ele dizia ser Deus, o que na verdade era, né? Não era. Ele não estava falando, vamos dizer assim, blasfemando. Não. Ele estava falando a realidade. Ele era Deus. Ele era o Filho de Deus. Liga essa luz aqui para mim. Ele era o Filho de Deus. Então, ele tinha toda a razão de falar aquilo. Então, seus acusadores, né, falsas acusações também, o levaram para ser crucificado. A própria, né, a própria condenação de Jesus, o seu julgamento, foi feito tudo na surdina, na madrugada, para que ele morresse e já tirasse o corpo. Que a própria lei dizia, né? Não permanecerá no madeiro. Não poderia aquela pessoa crucificada, empalada, ficar ali no madeiro. Segundo a lei, ela teria que ser enterrada no mesmo dia, sepultada, tirada do madeiro e ser levada para ser sepultada no mesmo dia. Ela não poderia ele não poderia ficar ali. E ele diz por quê, né? Aqui, ó. Certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado
é maldito de Deus. O que significa isso? Que no momento que Jesus ele foi crucificado e ficou ali naquela cruz, ele era considerado maldito aqui. Deuteronômio 21, 23. Ó. O seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Pronto, então Jesus era considerado maldito. Nós vamos ler agora, para entendermos melhor, o apóstolo Paulo, ele vai escrever em uma de suas cartas, a carta aos Gálatas, ele vai falar, olha, Jesus, ele foi considerado maldito, para quê? Para nos abençoar. A palavra maldito significa amaldiçoado, perverso, réprobo. São significados da palavra maldito. Então, Jesus ele foi maldito naquela cruz, para quê? Para nos abençoar. Teria que ser dessa forma. Então, teria que ter uma acusação muito grave contra ele, para que ele fosse pendurado no madeiro. Vamos até a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Vamos sair aqui do Antigo Testamento, já vamos para o Novo Testamento. O apóstolo Paulo vai falar exatamente desse assunto. E depois vamos saber o que isso resultou. Para que isso, pastor? Para que ele foi considerado maldito? O que é que isso trouxe de algum, vamos dizer assim, de algum benefício? Né? O que é que isso trouxe para nós? O que é que isso significa para nós? Vamos ver. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, procura aí, no Novo Testamento agora. Capítulo 3, a partir do versículo 13. Pronto, procure aí. Diz assim: Cristo, olha aí, através da sua crucificação, né, no madeiro, Cristo nos resgatou. A palavra resgate significa também redimir, comprar. Então, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Como? Fazendo-se maldito por nós. Então ele se fez maldito. Ele não tinha pecados. Aquela cruz não era para ele. Seria para cada um de nós que temos pecado, né? Pecados que podem trazer até a morte. Diz assim: porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Está falando lá do livro de Deuteronômio, da lei. Ele diz: olha, está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, meu amigo. Então, ele, né, se fez maldição por nós. Ele não era para estar no madeiro. Ele não tinha nenhum pecado, mas ele foi considerado pecador, e um pecado digno de morte, né? Então ele diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, ó, como nós lemos lá em Deuteronômio, né? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para quê? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Pastor, quem são esses gentios? São pessoas generosas? São pessoas agradáveis? Não. Gentio, nesse sentido aqui, não é a pessoa que trata as coisas com gentileza. Não. Gentio, estrangeiro, tá bom? O gentio aqui é aquela pessoa que não nasceu em Israel. Pronto. É aquela pessoa que não tinha a sua religião judaica. Pronto. Nós somos considerados gentios, tá bom? Nós somos estrangeiros. E para que a bênção do Abraão chegasse até nós, teria que acontecer isso. Então Jesus, ele se fez maldito, porque maldito era aquela pessoa que fosse pendurada em um madeiro. Então ele se fez maldito, né? Todo aquele que for pendurado no madeiro. E o apóstolo Paulo complementa, né? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Chegou até nós. Chegou até aqui em Fortaleza. Algo que aconteceu em Jerusalém. Chegou até aqui em Fortaleza, Ceará. Ele diz mais: chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Agora, preste atenção nisso aqui, que isso aqui é importante.
e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Só pode ser pela fé. Não é de qualquer maneira. Você não vai receber essas bênçãos, né? A promessa do Espírito, se você não tiver fé. Fé no Filho de Deus, que foi pendurado em um madeiro como maldito para nos dar a bênção de Deus, a bênção prometida pelo Espírito Santo. Ele diz aqui: e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então, você nessa manhã vai receber também essa promessa do Espírito, para que você tenha a bênção de Deus sobre a tua vida. Então, o que significa tudo isso? Que nós não estamos mais presos à maldição e nem à sua pena de morte. Então, aquelas maldições do Antigo Testamento, elas não estão sobre as nossas vidas, porque nós temos fé em Jesus Cristo. Nós temos fé que Ele se fez maldito por nós. Então, não temos mais, segundo a própria palavra, né? Não temos mais nenhuma maldição. Nós cremos agora em Cristo, então nós somos agora livres. Não temos mais nenhuma maldição. Pastor, eu tenho uma maldição hereditária, eu tenho uma maldição. Não. Em Cristo Jesus, você está livre de todas as maldições. Agora você vai ter que viver isso. Viver isso como? Através da tua fé. A tua família já está abençoada, mas você vai ter que colocar isso em prática. E como é que eu faço para fazer tudo isso? Colocar as bênçãos de Deus através da minha fé em Jesus em prática. Praticando a própria palavra de Deus. Você tem que viver em obediência à palavra. Ele nos libertou, amados, para que pudéssemos hoje, né, em liberdade, obedecermos a Deus. Não é importante isso? Você não tem mais nenhuma obrigação de ser uma pessoa viciada, drogada. Você agora tem liberdade de escolha. Em Cristo Jesus, você tem liberdade de escolha. Se você ainda quer continuar no vício, aí é você mesmo que quer, porque você já está livre. Em Cristo Jesus, Ele já nos deu a liberdade de escolha. Então, se eu faço ou deixo de fazer algo, agora é eu mesmo que estou escolhendo, porque eu já tenho a bênção de Deus sobre a minha vida, sobre a minha saúde, a minha família, o meu trabalho. As bênçãos de Deus estão sobre as nossas vidas. Então tem pelo menos dois motivos, né? Porque Jesus morreu. Tem dois motivos e dois benefícios para as nossas vidas. Para quem, pastor? Para aquele que crê em Jesus. Porque o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro, ó, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então é somente pela fé. Não tem, irmãos, não tem outra maneira de você receber as bênçãos do Espírito, como está escrito na palavra. Vamos ver aqui. O primeiro motivo, né? Para que a bênção de Abraão, olha aí, da justificação pela fé, pudesse chegar até nós, chegar até os gentios. Então a justificação, né? Ser justificado. Ser agora uma pessoa justa diante de Deus, uma pessoa abençoada. Ele continua aqui, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 5 agora. Então esse é o primeiro motivo, né? De Jesus ter morrido em um madeiro. Ele diz aqui, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 5. Ó. Aquele, pois, que vos dá o Espírito aqui com E maiúsculo, né? E que opera maravilhas entre vós. Falo pelas obras da lei, ou pela pregação da fé. É uma questão aqui que o apóstolo Paulo estava debatendo com os Gálatas. Ele falou, olha, não é pela lei. Pela lei, nós estávamos condenados. Exatamente. Ele diz, assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé, eu e você, né, que temos fé em Jesus Cristo, são filhos de Abraão. Que bênção, hein? O Abraão é o pai da fé, né? Ora, tendo a escritura, olha como é interessante esse texto aqui, como é forte, ó. Ora,
tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, então já havia nas Escrituras. Os judeus que nunca admitiram isso. Os judeus nunca quiseram admitir que as bênçãos de Deus, né, já estava ali, vamos dizer assim, de uma forma implícita, né, na palavra, que essas bênçãos seriam também para os gentios. Os judeus é que nunca admitiram isso, né? Hoje sim, já há judeus convertidos ao Evangelho, muitos judeus, né? Como o próprio apóstolo Paulo, fariseu, é ou não é? Muitos se converteram a Cristo, né? A Jesus Cristo, ao Messias. Pronto. Então ele diz, olha, tendo a Escritura previsto, já estava implícito, né? Os profetas já ministravam isso, essa nova aliança que Deus iria fazer, que traria as leis não mais em pedras. As leis seriam agora no coração, dentro de nós, amados, o Espírito Santo dentro de você. Você que já conhece a Jesus Cristo, você que já tem o Espírito Santo, você está entendendo tudo que eu estou falando aqui. É, pastor, eu entendo bem. Talvez você que não tem ainda Jesus não esteja entendendo bem. Será que eu estou também, pastor? Será que Deus já tinha previsto a minha salvação? Sim, Senhor. É tanto que Ele deu o Filho dele. Morreu por cada um que tem fé. Qualquer pessoa. No mundo todo agora. Aqui em Fortaleza, talvez em Recife, em Salvador, no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Jamaica, na África do Sul, no Afeganistão, em qualquer lugar. Que uma pessoa, ela tenha fé nesse sacrifício aqui, no madeiro. Ela é justificada, porque já estava previsto. Então, você vai lendo as Escrituras, e as Escrituras vão chamando a sua atenção desse novo código, né? Dessa nova aliança, desse novo concerto. Agora, que os gentios também, que somos nós, seriam também beneficiados. Ele diz, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou, isso aqui também é muito forte, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Agora que eu não entendi mesmo, pastor. O Abraão, a Bíblia não fala dele lá no livro de Gênesis? É. E por que que ele anunciou o Evangelho? O Evangelho não é no Novo Testamento? Amados, o Evangelho já está implícito em toda a Bíblia. Então, a primeira vez que foi ministrado o Evangelho, vamos dizer assim, para o Abraão, não é isso? O proto-evangelho é em Gênesis 3,15, né? Quando Deus ele fala para Satanás que nasceria um descendente da mulher que pisaria a cabeça dele, pronto. Pisaria a cabeça da serpente, pronto. Isso aí é o proto-evangelho, já se falava no Evangelho. Então ele diz, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. E qual seriam as bênçãos? Dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Todas. Não só em Israel. Todas as nações. Inclusive o Brasil. Talvez você esteja me escutando agora, ouvindo essa ministração em outro país. Pronto. No teu país também que você mora. Pessoas de língua portuguesa, que não são brasileiros, mas estão me ouvindo agora. A bênção de Deus está também sobre a tua vida. Porque ele diz, todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos. Como o crente Abraão. Pastor, agora o senhor está dizendo que o Abraão era crente? Sim, Abraão era crente. E naquela época já tinha igreja? Não, amados. Não tinha igreja institucionalizada, vamos dizer assim. Com prédio, não. A visão que nós temos da igreja é essa, né? Mas a visão que nós temos do crente é esse, que vai para a igreja de 4 paredes, vamos dizer assim. Não. O Abraão, ele vivia como nômade. Saía de um lugar para o outro, porque Deus mandava ele ir. Falava, Abraão, eu vou te dar uma terra. Vou te dar uma descendência. Então, essa bênção, né? Ele diz, os que são da fé são benditos, como o crente Abraão. Então, esse seria o primeiro motivo, né? A bênção da justificação do Abraão. O Abraão, ele creu.
Por isso ele saiu do lugar onde estava, acomodado, mas ele saiu dali para viver as promessas de Deus. E viveu. Pronto. Agora, segundo, para que pudéssemos receber o Espírito prometido através da fé. Então, o Espírito Santo, que no Antigo Testamento só algumas pessoas tinham acesso. Ele usava profetas, usava até mesmo sacerdotes, usavam reis, em alguns momentos. Mas, agora no Novo Testamento, para esse novo concerto, não, qualquer pessoa, em qualquer lugar que se dobrar diante do Senhor, a Bíblia diz que ele será salvo. E que ele receberá o Espírito Santo de Deus, como aconteceu com os crentes em Jerusalém. Os primeiros foram judeus, é óbvio, né? Em Jerusalém, receberam no dia de Pentecostes o batismo com o Espírito Santo. E aí quando vieram perguntar para Pedro que loucura era aquela, ele disse, não, é a promessa de Deus, lá no livro de Joel. O apóstolo Pedro explicou para eles. E aí foram batizados. Olha, é uma história maravilhosa do batismo com o Espírito Santo de Deus. Algumas pessoas, elas negam isso para os dias de hoje, que a pessoa não pode receber o Espírito Santo. Amados, até eu trazendo essa palavra nesse momento, eu já estou sentindo o Espírito Santo aqui. Eu acredito que você também. Nós sentimos, e mesmo que você não sinta nada, o mais importante é que, pela fé, eu creio que o Espírito Santo está dentro de mim e que Deus está comigo aqui. Pronto. Eu não preciso nem sentir, vamos dizer assim. Porque é pela fé. A fé não precisa sentir. Pastor, mas eu estou sentindo. Amém, que você esteja sentindo. Porque quando Pedro, quando chegou na casa do Cornélio para falar sobre esse assunto aqui, da justificação, da fé, da cruz de Jesus Cristo, aquelas pessoas já receberam o Espírito Santo e foram batizadas nas águas. Aí já é outro assunto, né? Por que as pessoas custam tanto a batizar as outras? Tem que fazer curso? Não. Tem que fazer igual como está escrito. A pessoa recebeu Jesus, já tem o direito do batismo. Eu não tenho o direito, amado, de ficar fazendo moderações ou pensando quem pode se batizar. Não. A pessoa recebeu Jesus Cristo, se ela deseja o batismo, é o direito dela. Eu não tenho nenhum direito de ficar julgando ninguém, tá certo? Mas isso aí já é outro assunto. Então, em segundo lugar, né, nós vamos receber o Espírito através da fé. No Evangelho de Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 3, procure. Evangelho de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 3, versículo 11, Aqui quem está falando é João Batista, né? E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo, né? O Espírito Santo agora com E maiúsculo, né? O S também. Com o Espírito Santo e com fogo. Pronto, é esse. E aquelas pessoas ficaram esperando para João Batista mostrar quem era. Aí Jesus ia passando, aí ele apontou o dedo, né? É aquele ali, é aquele ali. É ele. É o Cordeiro de Deus. Vocês têm que seguir agora, é ele. A minha parte eu já fiz. Ele tem que crescer agora. Eu vou diminuir para que ele cresça. Pronto. O meu ministério, o meu trabalho era levar vocês até ele. Pronto. É aquele ali que batiza com o Espírito Santo. Agora vocês vão seguir a ele. Pronto. Então o trabalho do João Batista foi bem feito. Ele levou as pessoas, né? Endireitou os caminhos, como está escrito, né? Ele veio para endireitar os caminhos aplanados para que Jesus pudesse fazer o seu trabalho. Maravilhoso isso aí. Então cada pessoa, mudando um pouco de assunto, cada pessoa tem o seu trabalho. Então você tem que desenvolver também o teu trabalho para Deus. Então
Não cabe a ninguém julgar o trabalho da pessoa. Então João Batista, ele falou: em verdade eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, essa palavra de hoje, da cruz, né? Como o apóstolo Paulo diz na carta dele aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, né? A primeira carta dele aos Coríntios, ele diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, né? Eu e você, e aquele também que crê, que somos salvos, ó, é o poder de Deus. Pronto, a cruz é o poder de Deus. E eu separei aqui um pequeno estudo sobre a cruz. Eu quero que você preste atenção. A cruz, instrumento de suplício usado. Olha quem usava: assírios, persas, fenícios, egípcios, gregos e romanos. Pronto, eram esses países, né? Eram esses povos que usavam a crucificação. O povo judeu não usava, né? Era formada geralmente de duas peças de madeira, atravessadas uma sobre a outra, a que se prendiam ou que se pregavam os criminosos. Ou você era amarrado na cruz, ou você era pregado, como foi o caso de Jesus Cristo, né? No primeiro século, usavam-se nas execuções duas ou três formas de cruz. Pronto. Qual eram as formas? A cruz latina, a que tinha parte inferior mais comprida do que as outras, né? A parte superior menor do que a parte vertical, né? Pronto. A cruz de Santo Antônio, na forma de T, né? Não tinha aquela parte de cima, é só um T. E a cruz de Santo André, na forma da letra X. Era assim, ó, então, essa terceira cruz. Então teria essas três maneiras desse criminoso, como está escrito, né? Lá no livro de Deuteronômio, ó, digno de juízo de morte, esse criminoso que teria cometido um delito muito grave para sofrer esse tipo de pena. Então, ou a cruz latina, que tinha a parte inferior mais comprida do que as outras, né? A de Santo Antônio na letra T, e a de Santo André na letra X. Agora, se eu perguntasse para você qual dessas três cruzes seria a cruz que Jesus ele foi crucificado, é óbvio, né? A cruz, a latina. Por quê? Porque a sua acusação ficou fixada, né? Acima lá da cruz. Pai do Senhor, Eliane. Pronto. Então, Eliane, é isso. Então, a crucificação de Jesus Cristo trouxe todos esses benefícios para cada um de nós. Bom dia aí, Eliane, a paz do Senhor. Então nós somos beneficiados, amados, porque Jesus, ele foi considerado maldito para que eu e você pudéssemos ser abençoados, né? Podemos ter um dia, uma semana abençoada. Eu quero ler aqui Evangelho de Marcos, ó, no capítulo 15, no versículo 26, né? Para a gente já ir para o final, ó. Já estou indo para o final, né? Para a gente orar. Ele diz aqui, ó: e por cima dele estava escrita a sua acusação, o rei dos judeus. Pronto, a acusação de Jesus era essa. Ele dizia, porque quisia, para os romanos, né? Queria ser rei. Aí para os romanos eles não aceitavam. O rei seria só o César, né? O César deles. E para os judeus a acusação era essa, que ele queria ser Deus. Compreendeu? Então, por essa acusação estar escrita em cima, aí que nós tiramos a conclusão que a cruz do Senhor seria a cruz latina. Não é só vamos dizer assim, só um madeiro, né? Como dizem algumas religiões. Não. Ele foi crucificado, tá certo? Teria que ser realmente, porque vieram as chagas, né? Nas suas mãos e também nos seus pés. Tá bom então? Então Jesus, ele nos libertou da maldição da lei. Eu quero finalizar aqui lendo o livro de Atos. Volte alguns livros aí. Atos capítulo 5. Nós vamos ler pelo menos 3 versículos, aí depois nós vamos já
finalizar fazendo essa oração, tá bom? Diz assim, ó, Atos 5, a partir do versículo 30, diz assim: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Olha o madeiro aqui de novo, madeiro lá do Deuteronômio. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Olha a palavra resgate aqui. Remissão, resgate, pagar, né? A Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E que mais? E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e quem mais? O Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Pronto, então Deus ele já deu para mim e deu para você. Se você está em obediência ao Senhor, se você vive para obedecer a Deus, ele já deu também para você o Espírito Santo, para confirmar no teu coração que hoje não há mais nenhuma maldição na tua vida, que hoje você é abençoado, e leve também essa bênção para a tua família, tá bom? Eu já vou fazer a oração, e se há alguém aqui nesse momento que quer entregar a vida para Jesus, eu já quero fazer essa oração. Ore comigo assim: meu Deus e meu Pai, nessa manhã eu entrego a minha vida ao Senhor. Meu Deus, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida, pois eu recebo o teu Filho, Jesus Cristo, como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da minha vida. Deixa eu orar pela tua vida. Deus, abençoa o teu filho, abençoa a tua filha agora, que entregou a vida para o Senhor. Perdoa pecados, meu Deus, e traz paz a esse coração, no nome de Jesus, que assim seja. Amém? Então estamos finalizando mais uma live. Espero que Deus tenha falado ao teu coração. Sábado pela manhã nós teremos uma nova live, tá bom? Quero já fazer essa oração final para finalizarmos mesmo. Deus abençoa essa live, cada pessoa que ouviu agora ao vivo pelo Facebook, pelo Instagram, pessoas também que ainda vão ouvir pelo YouTube, que o Senhor possa abençoar cada uma, trazendo paz, meu Pai, a esses corações, no nome de Jesus, e que assim seja. Então que Deus te abençoe e até a próxima live, que vai ser sábado agora pela manhã. Um abraço então. Amém.